بعد 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 والنار النار النار بقت النار دخان ورماد فات Olá a todos, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice, um pseudo-podcast de discussão, conversa amena entre mim, Pedro Moura e Gabriel Martins. Eu sou o André Oliveira. Mais um episódio gravado à tarde, com crianças acordadas, portanto é possível que haja gritos, não é que nós tenhamos... Olha, cortou o cabelo, não tinha visto. Não é que nós tenhamos aqui uma masmorra, muito bem. Não é que tenhamos aqui uma masmorra, mas há crianças de facto em dificuldades e podem só ouvir muitos gritos. Mas vamos então apresentar o livro que vai introduzir o tema de hoje, que foi por minha sugestão e tem a ver com a obra de Joe Sacco. Cada um de nós tem as suas leituras e vai falar sobre elas em relação aos livros dele. Eu li este livro, chama-se Footnotes in Gaza, é de 2009 e é da editora Jonathan Cape, editora de Londres. Eu, por acaso, este livro está em muito mau estado, mas não fui eu. Foi comprado numa daquelas secções de livros danificados e ficou a um excelente preço. Porque o livro, de facto, é um livro incrível e foi uma experiência dura de ler. Eu acho que daquilo que depois vim a saber, eu ainda não li outras obras do Joe Sacco, mas sei que a obra dele tem à volta de um universo de reportagem de guerra. Ele de facto é considerado o criador da banda desenhada Reportagem de Guerra, e parte dela, eu calculo que Palestina tenha exatamente o mesmo tema, e penso que pelo menos o Gabriel deve ter lido ou deve falar sobre Palestina, exatamente. Portanto, é passado na faixa de Gaza, fala sobre o conflito israelo-árabe, assim como este livro. Este livro tem um tema específico que vamos falar, e tem algumas abordagens bastante curiosas, das quais eu acho importante falar. O livro, ele vai para aquela zona, para a zona da faixa de Gaza por outras razões. Ele quer falar sobre outras coisas, tem outro objetivo, mas chegando lá apetece-lhe revisitar, ou assume como objetivo revisitar dois massacres que terão ocorrido nos anos 50, em duas cidades distintas, num campo de refugiados em Khan Yunis e também na cidade de Rafah. Estes massacres, estes dias horríveis tiveram naturezas um pouco diferentes, embora tenham tido como elemento comum o exército israelita a massacrar jovens adultos, e não só jovens adultos, mesmo homens palestinianos. Isto ocorreu na década de 50. A primeira pergunta podemos colocar, ou que ele coloca de facto mesmo logo na introdução, é o porquê de o fazer, e penso que a razão acaba por ser bastante relevante, que é porque estes dois acontecimentos vão ser apenas um rodapé, e ele achou que era importante que não fosse assim, era importante revisitá-los e fazer aquilo que ele faz melhor, portanto fazer aqui uma reportagem, falar com os sobreviventes destes 2 dias e recolher testemunhos acerca daquilo que terá eventualmente passado. Eu sei que há uma grande polémica à volta deste autor, que ele não é, porque ele aborda sobretudo o lado palestiniano deste conflito. Sobre isso eu sei que eventualmente o Pedro terá bastante a dizer, mas de facto quem lê este livro, porque o tema também seria um pouco, não só o revisitar eventos históricos, mas revisitar sobretudo um dos lados do conflito, porque ele fala sobretudo com ex-guerrilheiros do Hamas, com ex-sobreviventes destes dois eventos. O lado israelita ele não visita assim tanto, ele está sobretudo entre o povo palestiniano, mas nunca se sente, ou pelo menos não sentia ao longo do livro, um discurso dele, ou seja, algo de opinião,
ele está, sobretudo, a mostrar um lado da questão e não faz um trabalho de tentar recolher todos os testemunhos e criar a história a partir disso. Ele assume quem é que está a falar, ele apresenta os vários interlocutores, diz quem são e diz o que dizem. E às vezes as coisas até são contraditórias. Esta é uma das coisas que eu achei mais interessante no livro, ele assumir essas contradições, porque há um episódio num destes massacres muito, muito curioso, em que há uma personagem que diz que viu o irmão morrer e descreve com grande detalhe o momento da morte do irmão. E depois há uma série de outras personagens que dizem que ele não estava lá quando o irmão morreu, ou que não era possível sequer ele ter esta memória. E isto é muito interessante, porque nem esta pessoa é mentirosa, nem aquilo que as outras dizem será mentira. Há depois ali uma reflexão acerca daquilo que é a memória e aquilo que poderá ser a verdade nos dias de hoje e aquilo que a pode distanciar daquilo que verdadeiramente aconteceu. Portanto, depois acabamos por entrar aqui numa série de questões até bastante interessantes, e a banda desenhada neste caso é super eficaz. Portanto, Joe Sacco ganhou Eisners e de facto percebe-se que a forma dele representar esta história é muito, muito eficaz, sobretudo não só de grau de detalhe e de grande realismo dos cenários, daquilo que poderá ter sido o passado, a maneira como ele é dele, que lhe é apenas sugerida pelas pessoas que ele entrevista, mas por um recurso estilístico que nós vemos recorrentemente ao longo do livro, que é o contraste, que é o passado e o presente. E isto às vezes são murros no estômago, quando ele apresenta o que seria as ruas, a cidade, há 50 anos atrás, e depois a cara dos guerrilheiros ou das pessoas que viveram as coisas há 50 anos atrás e como é que são hoje, e também aquilo que elas sentem. Eu agora tenho uma hora da leitura com a minha filha mais velha, ela estava a ler lá os livros dela, eu estava a ler este e muitas vezes tive que lhe tapar um bocado o acesso visual ao livro, porque há lá partes muito gráficas e muito, muito violentas e é necessário chamar a atenção, lá está, tornar este footnote, tornar este rodapé algo que está passível de discussão. Nós não somos barrados de nenhuma das versões. Aquilo que está acessível ao público nas Nações Unidas, a versão ou aquilo que os soldados israelitas dizem é que houve uma resistência na ocupação. Portanto, estas duas coisas são algo diferentes. Khan Yunis, houve aqui uma ocupação da parte egípcia, que foi uma ocupação breve por parte do exército israelita de Gaza, e Rafah foi por outra razão, mas de qualquer forma eles dizem que houve uma resistência e que tiveram que agir nesse sentido. Todas as pessoas que foram entrevistadas têm outra versão que é praticamente um massacre entre pessoas que estavam praticamente desarmadas e um exército que nós parece que vemos paralelismos entre o Maus e outras obras de banda desenhada da Segunda Guerra Mundial, em que aí os nazis estão a massacrar um povo ou um grupo étnico, e aqui vemos exatamente a mesma coisa, mas noutro. Bom, mas isso é outra questão sobre aquilo que se passa. Eu também não vou fazer deste meu comentário algo, não vou falar sobre a minha opinião ou sobre aquilo que eu defendo. Acho que há aqui coisas muito interessantes da maneira como ele faz o seu trabalho de reportagem. Eu lembro-me de um documentário de 2012 que se chama Stories We Tell, que é um documentário canadiano, que é uma série de filhos que estão a tentar reconstituir a história passada, da relação entre os pais, da mãe, da figura da mãe, etc. E nós percebemos exatamente isto, que é o passado às vezes parece que é uma construção, não é uma coisa estanque, não é uma coisa física, é algo que é construído e que às vezes é construído por memórias verdadeiras, memórias fictícias, sonhos, e parece que as coisas continuam a mudar e a ser notáveis ao longo dos anos. É bastante interessante e sentimos isso aqui. Mas sentimos também, sempre com
com um grau de objetividade bastante elevado, a obsessão dos sobreviventes com o nome das pessoas que morreram e que foram perdidos ou que estão destinados a ser perdidos, mas que passados 50 anos há sobreviventes que têm como fundamental relatar ou dizer todos os nomes que se lembram das pessoas que morreram. Isso eu achei muito interessante. Ele representa-se a si próprio, Joe Sacco, penso que também é uma constante ao longo das suas obras, e a relação dele com as pessoas que vai encontrando também vai sendo alvo de análise dele próprio. Nós também vamos apercebendo isto, o álbum é de 2009, isto ocorreu no início de 2000, o Iraque estava na iminência de ser atacado pelos Estados Unidos, apercebemos como é que o mundo árabe, neste caso, como é que os palestinianos sentiam isso, e também os vários grupos, portanto, como é que os mais velhos sentiam isso, como é que os adolescentes que andavam na rua e que viam as suas casas a serem demolidas pelo exército israelita, como é que eles sentiam a presença dos estrangeiros, como é que sentiam esta invasão, ou como é que sentiam que uma terra que era deles, de certa forma parecia que estavam a querer que não fosse. E isso também é interessante porque nós vemos ali uma sociedade a ser dilapidada e vemos o que é que está a ser passado para os mais jovens e o que é que os mais jovens estão a viver. Percebemos do choque que muitos deles vivem, e de facto isto é um enorme balde de água fria. E para não me alongar muito mais, houve aqui um diálogo que eu achei interessante e que é de certa forma representativo da minha sensação ao ler o livro, que é, ele a dada altura vai a uma pastelaria e há lá um jovem que está a gerir o negócio e que, quando sabe o que é que ele está a fazer, que é revisitar estes 2 massacres e tentar fazer aqui um trabalho de reportagem gráfica, ele diz: "Forget the past, what about now?" Ou seja, há coisas tão graves a passar-se agora, para quê? Quer dizer, isso realmente é apenas um rodapé daquilo que tem sido a nossa história. E ele responde-lhe, Joe Sacco responde-lhe: "One day I tell him, 50 years from now, they'll forget about you too." Ou seja, e que estamos a viver agora acaba por estar destinado a ser também uma nota de rodapé no futuro. E para que não seja, temos aqui um livro, um testemunho físico enfim, sobre aquilo que se passou. Mas nós tiramos as nossas ilações, apesar de grande parte e isto também acho que é importante nesta nossa conversa de hoje, apesar de quase exclusivamente os relatos estarem aqui serem de palestinianos, é uma obra histórica, é uma obra que não se sente aqui um discurso tendencioso. E eu acho que o Joe Sacco faz isso muito bem. E dá-me enorme vontade e vergonha de ainda não ter lido nada dele, se é apenas ser o primeiro livro, e dá-me vontade de ler o resto. E pronto, a minha introdução está feita, vou passar, porque há muito para dizer, né? Estamos a falar da obra de um autor, então um autor como Joe Sacco, vou passar a um dos meus colegas, aquele que quiser agarrar agora o micro, chegue-se à frente. Podes falar, Gabriel, avança. Ok, olá a todos. Eu queria só começar por dizer que poderíamos dizer que a posição de Sacco é uma espécie de compromisso entre as tradições herodotiana e tucidiana, mas obviamente estou a ler do blog Ler BD, a primeira frase sobre o Footnotes in Gaza. Eu ia dizer que eram os perigos de se fazer isto depois do almoço, porque o Gabriel não estava a dizer coisa com coisa. Mas assustei-vos, não, mas eu vou deixar essa parte para o Pedro. Não, a parte da brincadeira, então. E pegando na frase do André e dizendo que o passado é importante precisamente para não cometer os mesmos erros no futuro, que é uma frase que eu não me lembro de que autor, de que pessoa a disse, mas é uma frase muito, muito citada quando se toca nestes temas. Qual a frase? Desculpa lá. Que se não, eu não vou conseguir citar, mas que não nos podemos esquecer do passado para não estarmos condenados a repetir. Santayana, não sei se estarei a dizer bem o nome. Santayana, não é? Ok. Isto agora para quem quer ver. Temos agora aqui um close-up da barba de Pedro. Exato. Santayana, Jorge Santayana, não sei se estou Muito obrigado. O nome.
Ora, eu não sei, eu se calhar começo pelo meu conhecimento do Joe Sacco. Eu trouxe 3 livros dele para falar, não necessariamente os 3 livros, e já vou explicar o porquê destes 3. Mas começando então pelo Palestina, até que o André já tinha mencionado. Palestina foi o primeiro livro que eu li do Joe Sacco e, na verdade, nunca tinha lido nada neste registro, o tal registro de reportagem em banda desenhada, não desta forma. Eu lembro-me que na altura até quis fazer uma espécie, não é um jogo, mas um exercício, talvez se lhe possa chamar, foi adquirir o Palestina do Joe Sacco e adquirir o Jerusalém do Guy Delisle, precisamente por causa do que tu dizias, André, apesar de eu não sabia que era polémico isso no Joe Sacco, confesso. Eu sei que o Joe Sacco se tornou conhecido a retratar a Palestina, mas não sabia que era polémico não retratar o lado de Israel. Eu compreendo que numa reportagem seria interessante, relevante, abordar os dois lados, porque há sempre 2 pontos de vista, não é? E aí vou deixar o Pedro falar mais sobre isso, porque sei que ele também tem algo a dizer. Mas nunca senti, ao ler o Palestina, nunca foi uma preocupação. E obviamente que tanto o Palestina como o Jerusalém foram experiências de leitura muito diferentes, porque o Jerusalém não é uma reportagem como é o Palestina, não é exatamente. Desculpem, apareceu aqui um pop-up e eu fiquei a ler. Foi o primeiro livro, então, como estava a dizer, em que senti esse lado de reportagem feita através da banda desenhada, porque muitas vezes a banda desenhada, cada vez menos acho eu, mas ainda pode ser considerada um meio menor ou não adequado para tratar de temas com uma determinada seriedade, e eu sei que já falámos um bocadinho disso noutro programa, tenho Passa à ideia. frente, isso já é um Exato. discurso com 40 anos de atraso. Exatamente, portanto, mas de repente, Joe Sacco apresenta-te aqui uma obra que desfaz completamente qualquer dúvida que houvesse. Isto é impecável. Para já ele é, outra expressão que o Pedro adora, um autor muito completo. Isto só tem piada quem viu os outros programas. Mas a verdade é que o que eu queria dizer é, ele é muito competente graficamente. Ele desenha, ele é muito expressivo a desenhar as personagens, eu acho, e os cenários são muito bem definidos, desenhados, muitos, o que é que eu quero dizer, pormenorizados, as cenas são, e algumas até bastante violentas, como o André dizia. Ele nesse sentido do desenho e do texto, acho que trabalha muito bem. Ele entra sempre nas suas bandas desenhadas também, portanto, ele é, de certa forma, o repórter, mas é um protagonista ou um interveniente nas histórias. E eu nunca senti realmente um lado tendencioso ou até parcial. Há uma preocupação, e a história que o André descreveu quando alguém disse que o irmão morreu e outros disseram que aquele rapaz nunca esteve ali, mostra-se que há essa preocupação. Ele é alguém que se dota de informação, que procura a informação, e além de nos dar a conhecer algumas das atrocidades que aconteceram na guerra, dá-nos a conhecer um povo. Eu senti isso na Palestina. Ele vai à casa das pessoas, ele fala com as pessoas, e o livro fez-me conhecer muito mais da Palestina, e era precisamente isso que eu queria do livro. Acho que nesse sentido cumpre bastante bem. Agora, não há um lado, tu mencionaste o Maus, não há esse lado pessoal, não é? Porque o Maus é o pai, é ele, e outros livros autobiográficos têm sempre esse lado muito intimista, e aqui não, acho que há mesmo uma questão de ser mais preciso no lado da informação, focado em apresentar os factos. Atenção, no Palestina ele também alterna às vezes a história com, por exemplo, estou-me a lembrar com uma piada palestina, uma piada, atenção, brutal em termos de violenta, mas ele vai alternando às vezes a leitura com alguma outra informação, que é uma piada com, agora não estou a encontrar a página, mas são 3 agentes de segurança de forças especiais, como a CIA os americanos, o KGB os russos e os israelitas, que estão atrás de um coelho branco a ver quem é que ganha a apanhá-lo mais rápido, a CIA 10 minutos, KGB 5, e o outro de Israel perde-se ali durante imenso tempo e depois eles descobrem que ele está a bater num burro, a dizer, vá, confessa que és o coelho. Isto obviamente tem uma mensagem, é uma piada palestina. Ok, dito isto, este é o Palestina. Eu acho que o universo do Joe Sacco eu não o conheço tão bem quanto isso, não é? Acho que o Pedro conhecerá melhor. Mas, e apesar de andar à volta de política sempre, do que eu conheço,
eu acho que é um autor que também vale a pena mencionar que faz coisas diferentes e tem intenções diferentes, mesmo que possa ser melhor numas do que noutras. E foi aí que eu trouxe 3 livros. Comecei pelo Palestina, no sentido da reportagem em banda desenhada, que é fantástico, eu acho que é o melhor livro que eu tenho aqui dele, talvez, melhor, diferente. E trouxe também o Josaku The Great War, que é uma descrição, pronto, não será banda desenhada propriamente dita, não sei se posso chamar, mas é uma descrição do primeiro dia da Batalha de Somme na Primeira Guerra Mundial. Vem com um livrinho que vem com um ensaio de outro autor, mas depois vem com esse dia anotado pelo Josaku. Portanto, aqui temos um exemplar do desenho e ele vai anotando e dizendo exatamente sempre o que acontece. E aqui, pronto, podemos gabar a qualidade do senhor enquanto desenhador. Isto é assim, vai-se prolongando. E o detalhe dos desenhos eu acho que é ótimo. E vê-se mesmo que, pelas notas e tudo, que é alguém muito atento ao rigor E não é histórico. feito por cima, hein? Não é feito por cima, nota-se. Nota-se. Não acaba tota. Pronto. E o terceiro, para me não alongar, acho que foi a única experiência do Josaku no humor. E o humor e a política também normalmente andam sempre de braço dado, nem que seja no cartoon, que será mais conhecido, acho eu, do que necessariamente a reportagem em banda desenhada. Isto diz aqui volume 1, mas eu vou aqui apostar que foi um flop, porque não há volume 2, nem 3, nem nada, isto morreu aqui. Mas é um bocado, o Josaku também entra no livro, atenção, também o conseguimos ver aqui muito rapidamente. Não é o melhor, mas pronto, está aqui ele logo no início ia pilotar um avião e de repente dizem-lhe, mas não percebes o que são os botões? Mas eu sou um cartunista, eu não sei pilotar um avião. Então se calhar é melhor não pilotares um avião. E depois há aqui um general que lhe diz, então, mas o que é que você faz? Eu faço banda desenhada, né? Sou um cartunista. Um cartunista é como o Garfield? E ao que ele responde, não é bem isso. Também me lembrei que o Pedro iria gostar disto. Mas pronto, à parte disso, é um registro diferente do Palestina, porque é um registro mais voltado para o humor, mas sempre atento à história, atento à política e a críticas. Temos aqui também o Nixon na capa, não sei se é visível. E então, nesse sentido, o que é que eu queria dizer? Dentro da esfera que é o Josaku, ele pelo menos tenta, acho eu, também explorar diferentes coisas. E queria dar esse lado do autor, porque acho que o autor é mais conhecido sempre pelo Palestina ou pelo Footnotes. E agora, que ainda não li o último livro dele, qual é que é? O Paying the Land, que também me parece interessante. Pedro? Olha, deixa-me só dizer uma coisa antes do Pedro falar. Quando estavas a dizer quando lemos o livro parece que ficamos a conhecer um povo, não é? Há um momento também achei interessante que é ele está a tentar arranjar alojamento em Rafah. Ele quer ficar no campo de refugiados e ele está lá com alguém local que acha que não é boa ideia ele ficar no campo de refugiados, porque eu penso que ele tem dupla nacionalidade. Ele nasceu em Malta, mas é americano e ele vive nos Estados Unidos. E ali já havia uma série de histórias de pessoas ocidentais que tinham lá ficado e que eram espiões e eram vistos assim de uma forma um bocado estranha pelo povo e já tinha havido lá uns problemas. E a dada altura, esse árabe que lá está e está a tentar garantir a segurança dele e arranjar um local para ficar, pergunta-lhe, tu aqui sentes-te respeitado? E ele, sim. Então, e se um árabe for à Europa ou for ao Ocidente, é respeitado da mesma maneira? E ele ficou assim, sem ter responder. E eles pensam, e eu depois fiquei um bocadinho aí a pensar, pois, isto deve estar um pouco na cabeça, porque nós temos uma ideia, quer dizer, quanto mais esclarecidos estamos, mais uma ideia mais formada temos, mas aquela ideia básica, e será justo, não é? Fiquei um bocadinho aí, e é interessante, porque essa questão deve existir para muitos deles. Pronto. Sim, eu acho, lá está, nós temos as nossas vivências e às vezes não conhecemos ou não temos tanta sensibilidade para determinados assuntos porque nunca nos passaram pela nossa vida. Agora lembraste-me, indo um bocado para outro registro, no Master of None, uma série de televisão, aquele episódio sobre os atores indianos. E depois quando eles descobrem que um filme que eles gostavam quando era em miúdo, o ator não era indiano, era um branco pintado para parecer indiano, e o choque em todos. E, portanto, há esse lado realmente que uma pessoa
não viveu e que é sempre interessante conhecer. Eu acho que é sempre interessante para nos tornar mais conscientes e sensibilizar. Bom, ora bem, para já comecemos com o drinking game do costume, porque de facto é um bocadinho inevitável, se bem que eu estou menos produtivo agora, houve uma altura em que eu escrevia bastante. Portanto, eu ia me remeter a 3 coisas que já fiz e que fui rever um pouco também para me recordar de algumas coisas que tinha escrito, mas com efeito, eu escrevi o Footnotes in Gaza, eu escrevi logo o texto em 2010, esse que estavas a brincar, a começar a citar o que eu estava a dizer, em que falava da tradição histórica de Heródoto e de Tucídides, e já podemos ir falar isso. Eu também escrevi sobre o Days of Destruction, mas mesmo antes, já em 2004, eu tinha feito um artigo, foi logo no início do meu blog, em que ainda repetia apenas as pequenas notícias que eu fazia em várias revistas, mas eu fiz um ensaio bastante grande na revista Vértice, e era um artigo bastante longo chamado Desconcertos de Guerra, e era basicamente um artigo não muito académico, também era no início da minha escrita ensaística, sobre representações de situações de guerra na banda desenhada. Portanto, utilizei histórias reais, reportagens, ficção, etc. Falo do Tardy, falo do Osterheld no Ernie Pike, etc. E falo, obviamente, do Joe Sacco. E, sobretudo, foquei-me na altura no Sefer Gorazd. Essa questão de o primeiro que inventou são aquelas conversas que não são muito produtivas, porque obviamente que houve autores a trabalhar primeiro que o Sacco. Portanto, uma coisa que nós podemos dizer é o Joe Sacco foi um autor que fez reportagens, ou seja, aqui é importante sublinhar a ideia de reportagem, ou seja, ele segue as mesmas regras éticas, deontológicas, típicas que os jornalistas seguem, sejam eles da imprensa escrita ou de vídeo, televisão, seja lá o que for. A única diferença, quer dizer, é uma diferença ainda verdadeiramente marcante, porque na altura não era muito comum, de ser um repórter que era enviado por uma agência noticiosa ou por um órgão qualquer de comunicação social, só que a maneira dele reescrever as coisas não era através de um texto, não era através de um ensaio fotográfico ou videográfico, mas sim através de uma banda desenhada. Mas ele é um repórter, ponto final. É um repórter que segue exatamente as mesmas regras que os outros. E aí, de facto, ele era, digamos, um pouco diferente, porque apresentava livros, não é? Coisas bastante longas. O que não significa que ele não tenha feito outras peças. E é verdade, falaste de outros registros, ele também tem o Notes from a Defeatist, ele fez coisas sobre música, etc. Mas, digamos, na verdade, ele não é só uma questão de ser mais conhecido, é porque o seu trabalho, de facto, mais bem conseguido e mais elaborado são essas reportagens. Em termos de reportagem gráfica, nós podemos ir ao século XIX, porque no século XIX, antes da existência ou da utilização massiva de máquinas fotográficas, eram enviados repórteres gráficos, precisamente. Pode-se falar de um autor como o Constantin Gui, o Thomas Nast, etc. São nomes grandes da reportagem gráfica. Mais perto, temos os autores underground, dos anos 60 e 70, que também começaram a fazer algumas peças que de alguma maneira se relacionavam com a realidade. Sobretudo um autor, não é muito conhecido, mas é o Leonard Griffiths, que fazia reportagens sobre situações políticas e económicas nos Estados Unidos. E tens um autor que eu gosto muito e que segui sempre, o melhor possível quando o descobri, que é o David Collier, que é um autor canadiano que faz muitas adaptações de histórias reais e muitas vezes observações do dia-a-dia no Canadá. Eu não sei qual é a relação entre o David Collier e o Sacco, mas o David Collier é um precursor imediato deste registro que iria ser, digamos, mais espalhado pelo Sacco. Portanto, a questão é pensar no Sacco como um repórter, e isso é muito importante. O que acontece é que muitas vezes as pessoas têm uma atitude, e tens razão, que é a de pensar, por exemplo, uma coisa muito típica, é dizer imediatamente, mas isto é subjetivo. Como se um repórter não fosse subjetivo também. Ou como se uma reportagem videográfica de televisão, etc. Quer dizer, qualquer pessoa que tenha um canal de televisão e que ligue entre a Fox News, a CNN, a Al Jazeera, a BBC, a RTP,
vai ver o tratamento da mesma matéria de maneiras diferentes. Nós vemos a maneira como as notícias são dadas, as palavras que são utilizadas, e isto é uma palavra muito importante, que é o emolduramento, o framing da questão, logo à partida cria uma perspectiva e uma narrativa. Portanto, nós devemos, enquanto cidadãos, e eu não me estou a apresentar como um cidadão particularmente informado, sou bastante ignorante em muitos aspectos, o que interessa é nós treinarmos a nossa capacidade crítica de ouvirmos uma notícia, aceitarmos que o órgão de comunicação social com o qual estamos a contactar está a tentar ser objetivo dentro das suas regras, mas depois sermos críticos e dizer, mas podia ser visto assim. Ora, a controvérsia que estavas a falar do Sacco, estavas a dizer dos dois pontos de vista. Meu amigo, qualquer situação há 2, 3, 4, 5 milhões de pontos de vista. A questão é que nos Estados Unidos, e isto é importante perceber, no contexto dos Estados Unidos, a perspectiva, eu não quero dizer pró, mas pelo menos com empatia ou simpatia para com a causa palestiniana, é muito reduzida, não é? Ou está associada a movimentos de esquerda que são marginais, ou seja lá o que for. Por exemplo, na Europa, eu estou em crer que há uma maior sensibilidade, ou pelo menos uma maior compreensão para a causa palestiniana, sem necessariamente se cair no típico discurso que acontece nos Estados Unidos de que criticar Israel, ou seja, criticar o Estado, o governo de Israel, é o mesmo que criticar a existência de Israel ou a existência de um Estado judaico, ou seja, atirando imediatamente para o antissemitismo. Portanto, eu criticar o Benjamin Netanyahu é logo imediatamente sou um nazi, super antissemita, detesto todos os deuses, que é uma coisa completamente irresponsável e ilógica e não permite qualquer discussão, não é? Portanto, qualquer crítica que se faça. E, obviamente, também não significa que ser-se simpático para com a Palestina, com a causa palestiniana, que significa que um gajo é pró-Hamas e sim, metam bombas nos recreios. Não tem nada a ver com isso. As coisas é muito complicado. Bom, eu não vou querer entrar nessa questão porque eu não tenho educação suficiente para falar sobre essa questão. Querem falar do Sacco. Portanto, a questão da controvérsia só é controverso se for visto desse ponto de vista americano, que é, você só fala da causa palestiniana. Claro, porque se só se fala de sempre defender Israel e os palestinianos são todos terroristas, a obra palestina do Joe Sacco é uma correção a essa visão. Portanto, é controversa só porque é contra esse outro discurso. Em todo caso, o Joe Sacco, uma das coisas que é bastante curiosa nessa ponto da subjetividade, se aceitarmos isso, é que ele próprio deixa claríssimo precisamente os problemas da subjetividade integradas na narrativa que cria, portanto, sendo muito mais claro do que muitas outras peças. Ou seja, porque ele deixa claro a subjetividade a que está a utilizar. E isso é muito próximo, por exemplo, do jornalismo de que ele nasce, ou que ele segue, que é o que é chamado gonzo journalism, o Hunter T. Thompson, etc., em que dizem, olha, eu, Pedro, estou aqui no meio e fiz isto. E encontrei este gajo. Portanto, essa forma de, que também na antropologia se faz, que é a antropologia embedded, ou qualquer coisa assim, ou seja, a pessoa revela totalmente qual é a sua posição e o que é que está a fazer, para demonstrar. Pode haver críticas a fazer da maneira como eu estou a lidar com isto, mas pelo menos vocês ficam munidos da informação de como é que eu estou a fazer as coisas. Não é escondido. Está a entender? Portanto, não se finge que se é objetivo. Mostra-se como se é subjetivo. E o mostrar essa subjetividade torna mais objetivo esse discurso que o Sacco está a criar. E ele faz isso com o Goraj, com a Palestina, com como é que chama aquele livro em que ele fala do agente que o apoia, peço desculpa, agora The Fixer. Bom, não vou dizer que li tudo dele, mas li quase tudo dele. Também falei sobre Days of Destruction, também já falei sobre o Paying the Land, bem que de uma forma bastante curta, etc. Desculpem, eu só estou aqui a olhar para as minhas cábulas. Essa coisa que eu brincava, ou que falava do Heródoto e do Tucídides, é simplesmente a questão, precisamente desta maneira, porque o processo do Heródoto era tipicamente, eu falei com alguém que viveu isto, e isto é o que ele me contou.
E Tucídides o que tenta fazer é uma contextualização maior para compreender uma certa situação. E o Sacco bebe dessas tradições históricas, ou seja, ele não esconde que um dos interesses dele é dar a ver verdadeiramente, através da reconstrução da banda desenhada, coisas de que não há provas materiais, fotografias, etc., como acontece em Goraz, alguém morreu desta maneira. Então ele representa isso. Portanto, ele recria imageticamente a testemunha das outras pessoas, portanto ele não esconde isso, e ao mesmo tempo não esconde que ele próprio está a ouvir isso. Portanto, nós estamos a ouvir aquilo a 3 ou 4 níveis de distância. Uma das coisas que eu falei logo nesse artigo de 2004, eu não sei se reparam, não sei se é sempre, mas pelo menos no Sefer Goraz, o Sacco, quando se representa, ele tem os óculos, não é? E onde reparar uma coisa, é que os óculos dele estão sempre em branco. Nós nunca vemos os olhos do Sacco. Ele representa todos os outros com os olhos, mesmo pessoas com óculos, vê-se os olhos, só os dele é que não se vê. Portanto, isso não é, obviamente, uma coisa por acaso. Ou seja, é quase como se ele dissesse, eu sou testemunha, mas há ali uma metáfora visual qualquer dele, não está a negar a sua própria visão, mas está a demonstrar que ele é apenas, ou tenta ser apenas um meio dessas ideias. Pedro, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. E Claro. o próprio registro de autorrepresentação também me parece um pouco mais caricatural do que... No Sim, Goraz, é verdade. É verdade. Desculpem, eu sou um bocado presunçoso no que vou dizer, mas no artigo do Vétis eu digo exatamente isso. É que todas as personagens são representadas com algum naturalismo, proporção, e a cara dele é sempre a mais exagerada de todas, etc. Portanto, ele sabe, é como se ele se quisesse representar como um mecanismo. Bom, haveria muita coisa a dizer, mas já vamos com algum tempo. E pronto, a questão é mesmo pensar que não é pensar que é subjetivo, é mesmo, são reportagens que ele faz e estas reportagens têm que ser entendidas como uma tentativa de criar um contexto maior. Ele está interessado mesmo em reconstruir partes da história, digamos assim, que não são usualmente discutidas. Mas claro que se nós lêssemos mais livros sobre reportagens de outras coisas, também teríamos acesso a histórias de outros locais. Isto é o que ele quer fazer. Desculpem. Só dizer também que achei interessante neste livro, a dada altura, ele tem sempre este objetivo de falar com pessoas, depois as pessoas conhecem outras pessoas e ele anda sempre um pouco nesta demanda, e a dada altura ele ocupa algum tempo no livro a falar sobre uma tradição que é um festim, que é matarem um boi ou uma vaca, que lá feito de acordo com os preceitos deles. E pronto, e há preceitos dos palestinianos, e há lá a pessoa que é contratada para matar a vaca, não é? Só que há uma altura em que essa pessoa não aparece, ou demora-se e aparece mais tarde, etc. Então uma das pessoas que está a falar com ele, que aquilo tem um ritual e tem umas palavras que têm que ser ditas, e o animal é levado para uma espécie de armazém, depois eles, como quem não quer a coisa, laçam-lhe as patas, e depois há umas palavras que são ditas e o animal é trespassado e é morto de acordo com uma série de preceitos. Halal. Exatamente. E a personagem não é... Quem está a falar assume que não foi capaz de matar um animal. Eu achei interessante... nós estamos ali com aquela linha narrativa, não é? Estamos a seguir os eventos, estamos a tentar reconstituir a memória coletiva. Isto é muito importante, a presença e a existência de uma memória coletiva sobre coisas que estão destinadas a perder-se na história, nomes que estão destinados a perder-se na história, e esta memória coletiva é fundamental haver, portanto, coisas que possam contar estas histórias. É importante as pessoas saberem disto, porque se calhar muitas das coisas que se passam hoje em dia, muitas das filosofias e movimentos políticos estão a renascer, coisas que nós achávamos que já tinham acabado, não é? Que estão a renascer muito por causa disto, porque acho que nem sempre houve uma memória coletiva que tenha ficado
uma forma que fosse eficaz. Mas achei interessante a ver este desvio narrativo, de certa forma, a dar muita importância a este momento da morte do animal e aquilo que eles sentiam e a maneira como eles se sentem enquanto povo e aquilo que esta personagem em particular sentiu, porque de repente aquela ideia preconceituosa, estereotipada, deles são todos terroristas, e depois há alguém que não conseguiu de facto matar um animal. Não, o Sacco utiliza-se muitas vezes, quase sistematicamente, precisamente desses apontamentos da vida comum. Eu até tinha falado, algures, desculpem lá, do cómico mundano absurdo. E o episódio que mais me surpreendeu, por exemplo, no Gorazd, ele está com uma família, portanto, Gorazd é um enclave muçulmano na Bósnia, e ele diz há um tempo em que ele vai a uma cidade maior e há de voltar. E as miúdas estão todas excitadas, as jovens com aquele que ele diz, por favor, traz-me um par de levis, de calças de ganga. E esse momento é quase ridículo, porque obviamente nós que não vivemos, ou seja, nós temos uma vida super confortável, não estamos em zonas de conflito de maneira nenhuma, e provavelmente nós, quando olhamos para essas coisas, pensamos sempre, que horror, coitadinhas das pessoas, etc. E de repente vemos essa pessoa com uma preocupação que nos pode parecer chocante, ou seja, nós na nossa cabeça diríamos, essa pessoa pensa em coisas muito mais profundas. Não, quero umas calças de ganga, de levis, porque não tem acesso a isso. Ou outra cena que eu não sei, acho que é no Footnotes of Gaza, desculpa se eu não me recordo como deve ser, em que nós, uma das imagens típicas que nós temos nas televisões, nos canais normais, digamos assim, é os enterros na Palestina, não é? Que as pessoas todas com um caixão e tudo junto e não sei o quê. E há uma cena que ele mostra em que as pessoas estão numa rua, estão a comprar fruta, vegetais, e de repente aparece um funeral. E aparecem todos, passam um grande barulhão, aquilo que nós conhecemos, e passa, e as pessoas continuam a sua vida. Ou seja, de repente, ao criar, ou dar acesso àquilo que acontece antes e depois, e mostramos, não é sempre assim, são estas coisas, de repente há uma espécie de humanidade que é revelada, mas ao revelar-se essa humanidade, nós ficamos sem os instrumentos, porque aquilo não serve nem para ficarmos mais indignados ainda, porque qualquer pessoa que tenha a oportunidade de ver sistematicamente reportagens grandes sobre estas situações. E atenção, nós estamos a falar disto porque o Sacco fala, mas há situações em todo o mundo, não é? O Iémen, o que está a acontecer no Iémen, na China, os campos de concentração dos Uigur, etc. E nós continuamos preocupados com o que é que está a dar na Netflix, ou seja lá o que for, não é? Mas a verdade é que, enquanto pessoas numa sociedade burguesa, também provavelmente é difícil para nós, não sendo ativistas, de estarmos sistematicamente associados a essas coisas. Portanto, meia culpa ou minha fraqueza política. Mas o Sacco, quando faz isso, é mesmo desarmante, porque o que ele está a mostrar é que, nestes locais, esse ativismo não está sempre a funcionar também. Ou seja, às vezes um gajo está preocupado a dizer, o que é que vou comprar um alho francês que já vai fazer um refogadinho hoje à noite. E de repente isso serve tanto para nós ficarmos mais calmos, como serve para nós ficarmos desarmados em relação a essa situação. Portanto, o Sacco aí consegue mesmo ser, eu sei que é um adjetivo um bocadinho fora do uso, mas é humanista. Não, mas eu acho que é uma das grandes forças também no trabalho dele, esse lado, que é mostrar que somos todos pessoas, no fundo. Eu reparei, ao fim do dia... Eu reparei nisso que o Pedro estava a dizer, que aquilo era uma rua movimentada, com comércio, com carrinhos de mão, e pessoas a vender, de repente passam o cortejo, não é? Com as metralhadoras a disparar e não sei o quê, arrajadas de metralhadores, porque tinha morrido o miúdo e pronto, ficou mártir. Eles passam e depois voltam os carrinhos de nós e ficam a presidente. Estou-me a imaginar alguém a dizer, então mas espera lá, eles não acordam de manhã e não vão para a rua disparar e gritar o dia todo e depois chega ao fim, param para almoçar e depois ao final do dia, pois claro, de facto, é uma visão muito... aproxima-nos do povo. Desculpa interromper outra vez. Um bom contraponto, eu imagino se por acaso se houvesse a possibilidade, e há países onde isso se faz em universidades, mas
uma coisa interessante seria dedicar um estudo ou trabalhar durante um tempo e ver o contraponto de 2 livros, que é o Palestina e o Footnotes from Gaza, porque é mais ou menos, digamos, sobre a mesma situação, sobre o mesmo conflito, algumas partes históricas e outras partes mais contemporâneas, e um outro é um livro feito pelo Jean-Pierre Filiu e desenhado pelo David B., que é O Melhor dos Inimigos. Existe em francês e em inglês, The Best of Enemies ou Le Meilleur des Ennemis, que é um livro-ensaio sobre as relações entre os Estados Unidos e os países do Médio Oriente, desde o século XVIII até à presidência do Obama, ao início da presidência do Obama. É um livro muito mais ensaístico, portanto, não é um livro, digamos, que se passe ao nível da vida diária, mas sim sempre digamos, ao mais alto nível. Portanto, reparem, são 3 séculos, portanto, as coisas são tratadas de uma maneira mais concentrada e simbólica, mas é um livro que mostra como é que foram sucedendo estas revoluções, quais são as razões, os estados clientes, os esforços militares, a questão do petróleo, etc., e cria um contexto muito maior. E óbvio, eu não vou dizer o que é melhor, porque é estúpido dizer que uma coisa é melhor que a outra. As duas atitudes são necessárias, não é? Quer dizer, a atenção para com a vida diária, o que é que as pessoas pensam no dia a dia, e a grande contextualização histórica. E não é uma questão de razão, é só, pronto, são 2 tendências. O Saco está interessado nesta vida, pronto, nesta imediatez, digamos assim. Exatamente, tanto que ele vai, como tu disseste, ele é um repórter, ele passa X tempo numa determinada localização a adquirir a informação para depois voltar para casa e construir a sua reportagem gráfica. Exatamente. Bom, mesmo que possa passar, obviamente, tempo em bibliotecas dizer, também. Não. Este episódio foi muito sério, pá. Não é nem uma piada. Mas eu Pois é. esforcei-me. Aliás, eu queria salientar, quando eu citei o Pedro, eu não estava a gozar com a frase. Hein? Eu até parte de a dizer é porque queria que a desenvolvesse um bocado, porque acho que é interessante. Mas era só mesmo para brincar, porque obviamente eu a dizer aquela frase é estranho. Estava a ler o Pedro Moura. Esta leitura não é... Mas também achei curiosa a coincidência de estarmos a gravar no dia de eleições e calhar o Joe Sacco, porque não foi de propósito, não é? E não deixa de ser, pronto. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Essa não percebi. Um político, tanto no programa como na vida. Porque é político, o Joe Sacco é político e hoje é um dia mais político, é o dia de ir às urnas. Pronto, é só isso. Tenham todos ido. As coisas têm que ser sempre super elaboradas e estruturadas para o Pedro. Muito bem. Mas, óbvio. Então, e o que é que estão a ler? O Pedro ouvi dizer que tinha um comboio, não é? Não sei se já chegou a acontecer. Olha, eu e o Gabriel vamos abandonar, depois fecha a porta quando acabares. Vamos lá para baixo. Não, há sempre o perigo nestas coisas de ser um bocadinho à professora Marcelo, na sua última fase no programa da TVI, que tinha uma pilha de 20 livros e dizia apenas o título e não sei o quê. Mas a verdade é que, pronto, nesta última semana, por causa do confinamento, mas também por questões de trabalho, tenho lido, de facto, um pouco mais rapidamente, para fazer algumas fichas, etc. Eu não vou falar de todos, portanto, quem estiver interessado também poderá procurar precisamente o meu feed Twitter, follow me on make like e bababá, podem seguir, mas tendo em conta, posso dizer 2 coisas então, uma coisa mais leve e outra mais leve ainda. Portanto, um dos livros que nós leremos no futuro, num dos próximos programas proposto por mim, era da Teresa Radici e do Stefano Torcunia, o livro do O Porto Perdido, não é? E, entretanto, estou a ler um outro volume deles, Le Fil de Marron Perdu, que é uma espécie de... qual é a palavra? Uma história sai da outra maior? Spin-off. Estava-me a esquecer. Pronto, é um livro muito mais pequeno. Não estava a perceber. Mas utiliza alguma das personagens que já tinha surgido no outro. Ainda não acabei, portanto não posso dizer. Um outro livro que eu li mesmo há pouco tempo é este livro, que é uma adaptação de um romance, La Cage aux Cons, deste Robin Rest e Matteo Angotti. E este livro, eu não vou dizer nada sobre o livro, vou só dizer o início, mas basicamente é um borra-botas
que houve um gajo que parece um burguês cheio da massa a dizer que tem imenso dinheiro em casa e não sei o quê, e ele resolve assaltá-lo. Só que ao assaltar a casa, posso dizer que fica preso nessa casa, e a partir daí ou seja, isto é uma espécie de mistério policial, uma espécie de um noir muito estranho, porque passa-se dentro de casa e tem depois uma dimensão absurda. Além do mais, é um livro super cómico, quase aquelas comédias francesas hilariantes, só com a situação o cómico de situação e a frase, a linguagem. O livro é brilhante e tem um fim daqueles tipicamente twist que não estamos à espera, muito surpreendente, e que torna ainda mais divertida a história. Portanto, é um livro que eu aconselho a quem gostar deste tipo de histórias, inteligente e com belos diálogos, a ler. Depois tenho uma data de outros livros, mas não vou chatear com isso. Gabriel. Eu continuo no Valerian, vou para o volume 3 desta coleção. Posso só dizer que já notei uma melhoria do 1 para o 2, significativa, portanto, bom sinal. O primeiro não... Daqui a pouco chegas a tempo do 35º volume. Poderei ir parando. E depois emprestaram o Omnibus do Walking Dead. Eu confesso que eu lembro-me na altura que isto começou a sair e ia ser muito popular. Eu cheguei a ler os primeiros e rapidamente a desistir pela razão que não é tanto buçal como o Pedro disse, mas a verdade é que não, dado o número de volumes que aquilo tinha, eu vi logo que não era uma coleção em que eu ia investir, não era muito a minha praia, mas emprestado decidi dar uma segunda oportunidade para ver. Sabes, o meu problema com os zombies é uma coisa totalmente incongruente. Eu detesto filmes de zombies e histórias de zombies, e a razão que eu dou, apetece-me dizer, é porque cientificamente não faz sentido. Ou seja, eu começo a pensar, isso não faz sentido. E depois, mas depois aceito que um adolescente seja mordido por uma aranha, que existem naves espaciais no espaço. O suposto interesse maior do Walking Dead não é tanto a cena dos zombies, mas claro. O que aquilo causa entre as relações humanas. Só que mesmo aí eu não achei que aquilo fosse tão giro como isso, mas lê-se bem, quer dizer, não acho que é assim um bocejo, lê-se bem. Tenho que deixar de dizer esta frase. André. Olha, eu fui comprar um tablet de propósito para ler as BDs digitais que os meus amigos me enviam para futuros programas, portanto tenho já aquilo bem carregadinho e tenho estado a ler isso. Não sei que amigos são esses, mas por favor não digas os seus nomes. Não, por favor. Para não arranjar problemas legais. Da pirataria, mas pronto, tenho uns amigos. Não, que horror, eu digitalizo os meus livros comprados, que é disparate. Mas também não pode partilhar. Portanto, pois não, é verdade. Mas pronto, serão objetos de análise nas próximas semanas. Muito bem, vamos ficar por aqui, acho que já conseguimos um tempo razoável, hoje foi mais sério, também os livros e a obra presta-se a isso, a palhaçada volta para a semana, não sei bem, qual é que será o da próxima semana? Pedro? Portanto, nós estivemos hoje a falar sobre uma coisa bastante séria, acabei de dizer sobre a importância política e na próxima semana vamos descambar para falar totalmente de uma obra de rebuçado capitalista o mais absurda possível. Já se esqueceram? Estes senhores têm uma memória. Já sei o que é, mas diz lá, eu sei o que é, mas não só vou ser eu a dizer. Pronto, nós somos 3 pessoas totalmente independentes, não recebemos dinheiro de uma instituição, mas acabamos por ser absolutamente fracos e fazer a vontade a ver se conseguimos ter visualizações e likes. Portanto, vamos falar sobre o WandaVision que está a dar na Disney+. Mas era com... Somos uns vendidos. Mas não era... Mas agora a sério, não era com um livro também como também... Não necessariamente. Isso é só um conselho que eu dei, só para contextualizar a história da televisão. Porque eu sabia disso, eu apontei aqui tudo, está tudo aqui sobre o que vamos fazer. Então, muito bem. Pronto. Para a semana, WandaVision, estabelecer uma ligação à antiga série Camilo Presidente também. Obrigado.